Começa agora o programa Ultrapassagem, um programa que fala de automobilismo, um programa que fala do mundo dos pilotos dentro e fora das pistas. E hoje o programa é feito para você que é apaixonado por Opala, para você que ama Old Stock Race como eu. Old Stock Race, a emoção está de volta. Nós vamos assistir agora um compacto. Tudo o que aconteceu na sexta etapa em Interlagos é com você, Luque Monteiro. Ok, Navarro, vamos de Interlagos com a sexta etapa da Old Stock Race. Aí está o grid de largada para você com a pole position de Rodrigo Melo Pimenta, a segunda posição do Rafael Lopes. Em terceiro vai largando o Vinícius Pimentel, o quarto é o Pedro Pimenta, a quinta posição é do Rodrigo Relau e o sexto é o Luiz Apellini. Depois na quarta fila o Alex Dimas e o Jorge Gregão Lemonias. Na quinta fila Mário Broering e Marcos Felipe. Na sexta fila Jorge Schubach e o Marco Maragno, que teve um acidente nos treinos livres da sexta-feira, mas está aí no grid. E a 13ª posição é do Felipe Varela. São 13 as feras que vão largando para esta primeira prova da sexta etapa da Old Stock Race. O pelotão já vem se apresentando na reta de largada, já vai espalhar para o início da disputa. Agora sim espalha o pelotão. Vem o Rodrigo Melo Pimenta com o carro número 2 para defender a primeira posição. Lado a lado com ele vem o Rafael Lopes, segundo colocado no grid. Olha aí o Pedro Pimenta, tentando a terceira posição, ele vem trocando tinta com o carro do Vinícius Pimentel. Pimenta e Pimentel são os dois primeiros colocados da classe Old Man. São terceiro e quarto colocados na classificação geral da prova. Vem o Gregão Lemonias ali em quinto. E olha o Pimenta, terceiro colocado, já defendendo posição, enquanto o Rodrigo Pimenta, eles não são parentes, vem administrando a liderança, trazendo junto dele o Rafael Lopes. Enquanto o Broering, veja só, vai numa disputa ferrenha com o Rodrigo Relau pela quarta posição na prova. Eles vão freando ali para a curva da junção, põe por dentro o Relau, consegue a posição, pode tomar o X. Na saída da junção, na subida o Broering tenta a linha interna, vai emparelhando. Olha só como já vem por dentro. O Broering tem o carro branco, predominantemente branco, né? O carro de número 1. Vem pela linha interna. Branco, verde, amarelo, azul. Conhece essas cores? Opa, e aí problema, Felipe Varela. A batida forte do Felipe Varela, seguramente vamos ter o safety car na pista. Old Stock Race é um oferecimento de Grupo Viamar, Solution Blindagem, Grupo Financial, Odeon, Feirão de Imóveis, Sigma Brake System, Madiz. Com tudo já restabelecido nas condições de pista, vamos para o reinício da prova. O Rodrigo Dimas Pimenta vai tratando de se manter de novo na primeira posição. Olha como vem para cima dele o Rafael Lopes. Por fora vai tentando o Rafael Lopes. Se conseguisse manter seu carro emparelhado com o carro do líder, poderia descer o S do Senna, já pensando em ganhar a primeira posição. Reta oposta para o Rodrigo Dimas Pimenta. Instantes finais da primeira prova na sexta etapa da Old Stock Race. Vem para uma vitória significativa no que diz respeito à disputa pelo campeonato. Já vendo de longe bandeira quadriculada branca e preta. Rodrigo Dimas Pimenta, mais uma dele na Old Stock Race. E o Rafael Lopes na última volta para reassumir a segunda posição, com o Pedro Pimenta em terceiro. Com isso, o resultado é esse aí: Rodrigo Pimenta, Rafael Lopes, Pedro Pimenta, Marcos Felipe, Mário Broering, Vinícius Pimentel, Jorge Schubach, Alex Dimas, Luiz Carlos Apellini. Aí você tem o pódio da primeira prova na sexta etapa. Rodrigo Melo Pimenta é o primeiro, Rafael Lopes é o segundo, Pedro Pimenta é o terceiro, ainda em quarto aparecendo o Rodrigo Relau, o pódio feito antes da revisão do resultado, e em quinto aparecendo ali o Marcos Felipe, que herdou o quarto lugar, deixando a quinta posição para o Mário Broering. E vamos para a segunda prova da sexta etapa da Old Stock Race, com Rodrigo Melo Pimenta na pole position, mais uma vez dividindo a primeira fila do grid com Rafael Lopes. Na segunda fila nós temos agora Pedro Pimenta e Marcos Felipe. Na terceira fila, Mário Broering e Rodrigo Leite, que é o parceiro do Vinícius Pimentel, no carro número 38, na quarta fila Jorge Schubach e Alex Dimas, na quinta fila temos Luiz Apellini e Jorge Lemonias, na sexta fila Marco Maragno e teríamos o Felipe Varela, ele não vem para a pista por conta daquele acidente na primeira prova da etapa, que acompanhamos agora há pouco, e lá na 13ª posição Rodrigo Relau,
que teve o seu carro desclassificado da primeira prova por questões de ordem técnica. O safety car já vai recolher para os boxes. Rodrigo Melo Pimenta e Rafael Lopes de novo compondo a primeira fila do grid. Agora quem vem ali na terceira posição é o Pedro Pimenta, tem a seu lado o Marcos Felipe. Eles já vêm se apresentando na reta principal do Autódromo de Interlagos e espalha o pelotão na reta de largada. Rodrigo Melo Pimenta com o carro número 2, vem tratando de novo de manter a primeira posição. Pedro Pimenta em terceiro, ataca o segundo lugar do Rafael Lopes. Eles vão descendo lado a lado o S do Senna, você vai de carona com o Pimenta, você vê o toque lateral do carro dele com o Rafael Lopes, que cai para a terceira posição. E olha ali como vem por dentro o Mário Broering para tentar essa terceira posição. Rodrigo Pimenta é o primeiro, Pedro Pimenta é o segundo colocado. Mário Broering e Rafael Lopes, lado a lado os dois, na disputa pelo terceiro lugar na reta oposta. Olha como vai mergulhando o Marcos Felipe. Para cima do Jorge Lemonias, e aí teve o toque com o Rodrigo Relau. E os dois vão ficando para trás, veja lá o fim da imagem. Como vai voltando o Marcos Felipe. Na penúltima posição, Rodrigo Relau agora sim, vindo lá da descida do lago, enquanto o Pedro Pimenta abre temporada de caça ao líder. E você vai acompanhando de novo a largada, desta vez da câmera do carro do Jorge Lemonias. Olha como esparramou lá no bico de pato o Mário Broering. Ele tinha a terceira posição, vem recebendo o assédio do Rodrigo Leite, aí teve toque. E vai rodando na descida pro mergulho. O carro número 1 do Mário Broering. Todo mundo passando por ele, passou também o Marcos Felipe. Cai para a penúltima posição. Você vê de dentro do carro do Rafael Lopes o toque lateral com o Rodrigo Leite, que acabou fazendo rodar. Esse é o carro de Jorge Schubach. Quem vem acelerando para a vitória é Rodrigo Dimas Melo Pimenta, que já vê bandeira quadriculada, aí está ela. Para Rodrigo Pimenta, mais uma dele na Old Stock Race. Pedro Pimenta é o segundo colocado, passa em bela prova de recuperação. O Rodrigo Leite para ser terceiro, Rodrigo Relau é o quarto, Luiz Apellini é o quinto, Alex Dimas ficando em sexto, com Marcos Felipe no resultado corrigido em sétimo, Jorge Schubach e Mário Broering fechando as 9 primeiras posições. Aí está o pódio da Old Stock Race nesta segunda prova da sexta etapa. Rodrigo Melo Pimenta, Pedro Pimenta, Rodrigo Leite, Rodrigo Relau e Luiz Apellini, os 5 primeiros colocados. Voltamos agora com o programa Ultrapassagem, falando hoje sobre Old Stock Race. E agora nós vamos assistir a 7ª etapa embaixo de chuva. Tudo o que aconteceu em Interlagos é com você, Luque Monteiro. Vamos daqui, Navarro, e olha só, onde é que você consegue ver uma imagem tão preciosa, tão bela, do culto ao modelo Opala, se não aqui na Old Stock Race? Esse é o panorama do Autódromo de Interlagos, momentos antes da 7ª etapa da temporada de 2017, veja aí, várias versões do modelo Opala, também da Caravan, com os usuários, os adeptos dando voltas pela pista. Pista onde os pilotos da Old Stock Race se preparam para mais um espetáculo na 7ª etapa da temporada de 2017. Uma temporada que vem para consolidar a Old Stock Race como um dos grandes espetáculos do automobilismo brasileiro. Você tem a imagem dos pilotos partindo em volta de apresentação, todo belíssimo pelotão da Old Stock Race, que já vem ganhando a reta oposta do Autódromo de Interlagos. Rodrigo Melo Pimenta é o pole position, tem a seu lado na primeira fila do grid o Pedro Pimenta. Na segunda fila nós temos o Renan Guerra e o Rodrigo Relau. Na terceira fila o Mário Broering e também o Rafael Lopes. São esses os 6 primeiros colocados. Na 7ª posição, nós vamos encontrar o carro do Vinícius Pimentel. Em 8º, Jorge Lemonias. Na 9ª posição, o Luiz Apellini. O 10º é o Marcos Felipe. O 11º é o Arnaldo Santos, de volta ao grid da Old Stock Race. E o 12º colocado é o Malacoman. E aí, a imagem no carro do Rodrigo Melo Pimenta, também no carro do Rodrigo Relau. Nós vamos alternando vários pontos de vista nesta 7ª etapa da Old Stock Race, que começa agora quando espalha o pelotão na reta de largada do Autódromo de Interlagos. Você vai de carona com o Rodrigo Relau, atacando a liderança do Rodrigo Melo Pimenta. Ele já deixou para trás o Pedro Pimenta. Rodrigo Pimenta vai se mantendo ali na primeira posição. Relau é o segundo colocado. Se deu bem nessa largada. O Rodrigo Relau já jantou a posição do Pedro Pimenta, que não desiste, que vem para o combate. Veja ali como vem buscando tentar aplicar o troco no Rodrigo Relau nesse
Início de corrida. Renan Guerra tem o carro número 23. Vem para cima do Pedro Pimenta também. O Rodrigo Pimenta mantém a primeira posição com o carro número 2. Rodrigo Melo Pimenta, Rodrigo Relau, Pedro Pimenta e Renan Guerra são os 4 primeiros colocados nesse início de prova. Pela primeira vez, os pilotos vão ganhando aí a curva do Laranjinha. Já para frenagem, para redução de marcha. Aí vão ganhando o S de baixa. Olha ali, o Pedro Pimenta vem para fechar a porta para o Renan Guerra, para manter a terceira posição. E olha como o Rodrigo Pimenta veio deslizando no traçado molhado. O mesmo fez o Rodrigo Relau, chegou a colocar a traseira direita na grama, ali na saída da curva do Pinheirinho. Circunstâncias de pista que vão desafiando ainda mais a habilidade dos pilotos da Old Stock Race. Esses carros que desenvolvem mais de 300 cavalos de potência. Olha ali na curva do mergulho como foi por fora o Mário Broering. Old Stock Race é um oferecimento de Grupo Viamar, Solution Blindagem, Grupo Financial, Odeon, Feirão de Móveis, Sigma Brake System, Madiz. E olha toda a vantagem que tem o Rodrigo Pimenta. O Pedro Pimenta vem pra cima, vem pra tentar a segunda posição, deixou pra frear lá dentro, esparramou um pouquinho. Relau pode dar o troco. O Relau chegou a perder a segunda posição. O Pimenta deixou pra frear lá por terça-feira, mais ou menos, né? Veja aí como ele se posiciona de novo, atrás do carro do Rodrigo Relau. E nós vamos revendo a largada pela câmera on-board do Rodrigo Melo Pimenta. Olha como veio atacando por dentro aqui o Renan Guerra. Chegou a ser segundo colocado o Renan Guerra, tinha linha interna e olha o que fez o Relau ali com o carro número 113. Por fora, despachou o Pedro Pimenta e o Renan Guerra. Uma belíssima largada do Rodrigo Relau, de quarto para segundo, ainda antes da primeira volta de prova. Olha o que veio deslizando o carro do Relau agora aí na saída da junção. Pedro Pimenta, Renan Guerra, Mário Broering, Rafael Lopes, aí Luiz Apellini e Vinícius Pimentel. Mais uma volta sendo completada, você observa que todos os postos de sinalização têm aquela bandeira vermelha e amarela listrada. É a bandeira que indica falta de aderência na pista. Nesse caso, obviamente, por conta da chuva. Enquanto o Pimenta vai para cima do Relau, por fora, para se estabelecer em segundo. Vamos ver se ele traz agora para o traçado. Se defender, vai ser segundo colocado. Tentou a manobra na volta anterior, o Pedro Pimenta, o carro esparramou, deixou espaço para a reação do Relau, agora fez a lição de casa direitinho. Já vai apontar na reta oposta como segundo colocado o Pedro Pimenta. Viu como veio de lado o carro do Rodrigo Relau? É o terceiro dessa fila aí, mas entrou absolutamente deslizando nas 4 rodas para tomar a reta oposta do Autódromo de Interlagos. Aí Pedro Pimenta, Rodrigo Relau, Mário Broering, já tem a 4ª posição o Broering. 4º lugar que era do Renan Guerra, agora é do Mário Broering. Cai para 5º o Renan Guerra. O 6º é o Rafael Lopes. Aí você vê o Arnaldo Santos. Lá na curva Bico de Pato. É o Arnaldo Santos com o carro número 78. Ele que largou da 11ª posição. E esse aí é o Vinícius Pimentel. Vinícius Pimentel, que é um dos pilotos da classe Old Man. Belíssimo carro número 38 do Vinícius Pimentel. O Vinícius Pimentel que forma dupla com o Rodrigo Leite. E aí nós vamos vendo o drama do Marcos Felipe. Marcos Felipe na etapa passada já ficou sem a parte dianteira da carenagem do carro número 64, olha só. E essa carenagem agora fazendo menção de tomar o caminho de casa. Olha aí o Rafael Lopes, como foi lá fora para tomar o S do Senna. Um show de ousadia dos pilotos. E o Pimenta e também o Relau aproveitaram a área verde ali. Um desgarrou, o outro foi no embalo. Aí você vê Malaco Mamo. Malaco Mamo, sempre fiel ao seu número 128. Aí o animado pelotão, que vem na decisão do segundo lugar. Pedro Pimenta, Rodrigo Relau, Mário Broering, o Renan Guerra que vai se assanhando para cima do Broering. Olha só. Vai se assanhando, só que ao mesmo tempo, quem vem para cima dele é o Rafael Lopes, que tem a preferência para o contorno do Pinheirinho, pode e deve ganhar
Essa quinta posição, o Lopes. O Renan Guerra contornou por fora o Pinheirinho, hein? Pra defender a posição. Se fizer o bico de pato à frente do Rafael Lopes, eu aplaudo. Se eu sempre aplaudo ultrapassagem por fora, defesa de posição por fora merece o aplauso também. Sensacional manobra do Renan Guerra. Mas olha aí, o Lopes não engoliu não. Não deixou barato. Mergulhou de novo. Vamos ver quem aqui aparece ali na quinta posição. Rafael Lopes e Renan Guerra, de novo lado a lado os dois, na subida para o trecho do café. Agora o Renan Guerra vai se estabelecendo de novo na quinta posição, o Rafael Lopes cai para sexto. Uma disputa do mais alto nível, uma disputa com a cara da Old Stock Race, uma disputa valorizada, sobretudo, pelas condições de pista, que vão potencializando o desafio dos pilotos nessa primeira prova da etapa. Aí estão Pimenta, Helal, Broering. Agora o Lopes por dentro para ganhar a quinta posição do Renan Guerra. Rodrigo Melo Pimenta vai ver toda aquela disputa ali, agora com vocês, aqui no ultrapassagem. Porque vai abrindo uma vantagem impressionante na liderança da corrida. E olha o Broering por fora para engolir a posição do Helal, para engolir a posição do Pimenta. Por fora eu sempre aplaudo. Sensacional manobra do Mário Broering. De quarto para segundo. Mas lá ao fim da reta oposta, ele deixou para frear quinta-feira posterior à corrida. Para ser o segundo colocado, olha como vem o Helal para cima do Pimenta, pode se dar bem nessa daí. O Pimenta esparramou demais, deixou espaço para o Helal. Olha o toque entre os dois carros, o Pimenta desgarrou um pouquinho, atravessou também o Helal. Os dois mantendo o controle. Chega para a festa o Renan Guerra, chega para a festa o Rafael Lopes. E aí a imagem, que é a cara da Old Stock Race, do segundo ao sexto, não deve ter um segundo de diferença. Eles vão todos juntos, veja ali o Renan Guerra como mergulha. Para fazer a ultrapassagem sobre o Pimenta, atravessou o carro do Renan. Ele consegue tomar o bico de pato. E aí o toque do Helal no Broering, que atravessou, sensacional o controle de Mário Broering. Quando tomou o toque do Helal, que a traseira foi embora, ele compensou no contra-esterço, deu pé direito e falou, aqui não. Deixa eu ficar na corrida que esse segundo lugar tá bom demais. E vem mantendo a segunda posição, veja aí, Broering, Helal, Guerra, Pimenta, Lopes, do segundo ao sexto e você vê de novo. Olha aí o instante em que o Rodrigo Helal veio para cima do Pedro Pimenta, por fora, e por fora eu sempre aplaudo. E na carona dele veio também o Renan Guerra. Aí nós vamos vendo o carro número 78 do Arnaldo Santos e ali problema com o Malacoman. Foi para proteção de pneus o Malacoman, que vai tentando voltar. Veja aí como a chuva ficou ainda mais forte. A chuva ficando ainda mais forte na liderança de Rodrigo Melo Pimenta, na segunda posição do Mário Broering, na terceira posição do Rodrigo Helal, na quarta posição do Renan Guerra, na quinta posição do Rafael Lopes. Veja aí, de segundo ao quinto, todos juntos. Pedro Pimenta, agora em sexto, também na mesma fila. Uma condição drástica para os pilotos, vários deles podem estar agradecendo o fato de já ser a última volta de corrida. Sobretudo esse aí, Rodrigo Melo Pimenta. Old Stock Race é um oferecimento de Grupo Viamar, Solution Blindagem, Grupo Financial. Aí você vê lado a lado o Rodrigo Helal e Mário Broering, boa disputa pela segunda posição. O Helal vai levando a melhor, colocou por dentro na primeira do S do Senna. E o Pedro Pimenta, por enquanto, é o líder da classe Old Man. Aí o líder geral da prova, Rodrigo Melo Pimenta, já ganhando a descida do lago. Faltando menos que os 4.309 metros de extensão do Autódromo de Interlagos, para que o Rodrigo Pimenta comemore mais uma vitória. Olha só o trabalho que vai tendo o Arnaldo Santos para manter o carro na pista. O Helal já vem em segundo, trazendo junto dele o Broering, que atravessou ali, houve toque. Vai para fora o Broering, veja só, com a frente do carro toda danificada, pode perder mais posições. Vai passando o Renan Guerra, assume a terceira posição. Foi lá fora também o Rafael Lopes. O Pimenta por dentro tenta ganhar a posição do Rafael Lopes. Não é tão simples assim, sobretudo na condição de chuva. Agora vai tentar a linha interna, ali na tomada do laranja. Tem gente ficando, é o Broering. É o Broering. Depois desse toque na traseira do carro do Rodrigo Helal, problemas pro Mário Broering na última volta de corrida. Veja só, a visão do Helal no momento em que vinha tomando a descida do lago. Ali esparramou, com o toque ele acabou indo lá fora também. Olha como tirou por 1 centímetro de diferença o carro número 113 da proteção de pneus. Pedro Pimenta já à frente do Rafael Lopes.
Aí você vê o Pimenta acelerando para a curva Bico de Pato, enquanto o outro Pimenta da pista, o Rodrigo, já vai se preparando, já vai sentindo o gosto de mais uma vitória. E aí o Marcos Felipe, sem a parte dianteira do carro número 64. Lá ao fundo vem o Arnaldo Santos, aí você vai de carona com o Rodrigo Melo Pimenta, acompanhando o trabalho do piloto, o trabalho do líder, nesses últimos metros de corrida. Muito pouco para ele comemorar mais uma vitória. Vitória que já chegou, tá aí a bandeira quadriculada. Para Rodrigo Melo Pimenta, mais uma dele na Old Stock Race. Rodrigo Melo Pimenta de ponta a ponta, na pista encharcada de Interlagos, passa o Rodrigo Relau na segunda posição, passa o Renan Guerra para ser o terceiro, que depois de 12 voltas tem Rodrigo Melo Pimenta como vencedor, Rodrigo Relau em segundo, Renan Guerra em terceiro, Pedro Pimenta em quarto, Vinícius Pimentel em quinto, Marcos Felipe em sexto, Rafael Lopes em sétimo, Arnaldo Santos em oitavo e o Malaco Mam na nona posição. Aí o pódio da primeira prova, Rodrigo Melo Pimenta, Rodrigo Relau, Renan Guerra, Pedro Pimenta e Vinícius Pimentel. Bom, a chuva tinha aumentado no fim da primeira corrida, né? Olha só como está a pista agora quando vamos abrindo a segunda prova da sétima etapa da Old Stock Race. Rodrigo Melo Pimenta e Rodrigo Relau formando a primeira fila do grid. Na segunda fila nós temos Pedro Pimenta e Rodrigo Leite. A terceira fila trazendo o Marcos Felipe e o Rafael Lopes. Olha só a situação. Mal dá para ver os carros por ali, né? Na quarta fila do grid temos o Arnaldo Santos e o Malaco Mam. Na quinta fila o Luiz Zappellini e o Mário Broering. E na 11ª posição esse carro aí, carro número 23, do Fábio Franzoni. Olha a dificuldade que os pilotos vão enfrentar com relação à visibilidade. A corrida já está valendo, a largada dada com o safety car. Questão de ver se o safety vai recolher ou se teremos aí mais movimentação de pista sob bandeira amarela em todos os 20 postos de sinalização. Exatamente, vamos para mais uma volta. Com o safety car, é de se supor, pelas condições de pista, que a direção de prova possa até suspender a realização da corrida. Em nome da segurança, é uma medida plenamente possível, dadas as condições da pista de Interlagos, a pista completamente encharcada, veja aí. Old Stock Race é um oferecimento de Grupo Viamar, Solution Blindagem, Grupo Financial, Odeon, Feirão de Imóveis, Sigma Brake System, Madiz. Opa, luzes apagadas, veja ali o pirilampo, como os pilotos chamam aquele dispositivo em cima do safety car, já vem apagado. É sinal de que vamos sim para a bandeira verde, é sinal de que vamos sim para a disputa por posições. Veja aí Malaco Mam, Luiz Zappellini, Mário Broering, o Franzoni também, Fábio Franzoni fechando a fila. Você vai de carona com o Pedro Pimenta em meio ao aguaceiro de Interlagos. O Ramazauskas já tirou o time de campo, já tomou o caminho dos boxes. Vamos para a bandeira verde. Os pilotos vêm ganhando velocidade pela pista molhada do Autódromo de Interlagos. Ali está a bandeira verde. Rodrigo Pimenta, Rodrigo Relau, Pedro Pimenta, Rodrigo Leite. Todo mundo se aproximando pela primeira vez em velocidade plena. Ali da frenagem do S do Senna. Veja ali Rafael Lopes, Luiz Zappellini, Mário Broering, Malaco Mam, o Fábio Franzoni. Mais uma vez você vai tomando carona com o Pedro Pimenta, terceiro colocado na prova. Olha só, e quem é que vai tentar o quê no meio desse aguaceiro todo? Na imagem frontal, dá para ver como vem aquaplanando o carro número 2 do Rodrigo Melo Pimenta. Se automobilismo é, por natureza, um esporte de risco, as condições dessa segunda prova, na 7ª etapa da Old Stock Racing Interlagos, vão potencializando esse risco. Mais uma vez, vamos tomando carona com o Pimenta. Tentando ver alguma coisa. Olha ali a frenagem para a curva da junção. Como vem num traçado bastante atípico o Rodrigo Melo Pimenta. Cada um vai buscando o seu caminho no meio desse aguaceiro todo. Primeira volta de bandeira verde sendo completada. O Rodrigo Relau se livrou da pressão do Pedro Pimenta. O Rodrigo Relau, que é o segundo colocado. Olha ele aí com o carro número 113. Pimenta como vem também pela linha de dentro da pista, uma linha mais intermediária para tomar o S do Senna lá por fora. Um traçado bem diferente daquele que estamos acostumados a ver nas provas de quaisquer categorias do automobilismo. Vem para a descida do mergulho mais uma vez o Rodrigo Melo Pimenta. Já tem uma vantagem bastante confortável
Se é que dá para falar em conforto numa condição de pista dessa. Mas a vantagem dele é confortável em relação ao Rodrigo Relau. E aí você vê o Rafael Lopes lado a lado com o Marcos Felipe na descida do mergulho. A disputa é boa, é interessante. Por dentro o Lopes, por fora o Felipe, que fecha a porta para o Lopes. Marcos Felipe tem o carro vermelho número 64. Aí você o vê já na subida para a curva do café. Depois o Leite, Broering, o Zappellini. E olha o que nós vamos buscando lá na imagem recuperada. Quase foi lá fora o Rafael Lopes. Usou a zebra ali, a área de escape inteirinha, para voltar à pista, para se manter vivo na disputa desta segunda prova. E aí vamos acompanhando mais uma vez o duelo entre Marcos Felipe e o Rafael Lopes. É a briga que vai valendo o 4º lugar na classificação da corrida, e ali teve toque. Na subida para o Bico de Pato teve toque, passou o Rafael Lopes. Você viu como ficou dançando o carro do Marcos Felipe? Aí está o Rafael Lopes em 4º, o Marcos Felipe em 5º, o Mário Broering na 6ª posição. Carro número 1 do Mário Broering. E vai lá fora o Rafael Lopes. Dá toda a pinta de ter devolvido a posição para o Marcos Felipe, para evitar uma punição da direção de prova. Old Stock Race é um oferecimento de Grupo Viamar, Solution Blindagem. Agora você vê de novo à frente o Rafael Lopes, à frente do Marcos Felipe, no caso, na 4ª posição. Rodrigo Melo Pimenta, carro número 2, aí está ele na liderança da prova. Rodrigo Relau vem em 2º, Pedro Pimenta é o 3º. Você vê como os pilotos procuram um traçado mais interno aqui na reta oposta para fugir das poças d'água, para evitar que os carros saiam aquaplanando, né? Aí Rafael Lopes, Marcos Felipe, 4º e 5º colocados. Depois o Broering, que já começa a sentir uma pressãozinha do Rodrigo Leite, que tem o carro número 38. Você viu ali o Leite na descida do lago, buscando aproximação, e o Rafael Lopes viu o mundo ao contrário. Lá na primeira do S de baixa, veja só, a chuva apertou, o Rafael Lopes não venceu a mudança na condição de aderência da pista, que já não era aquela maravilha toda, né? Aí tratando de voltar, veja só a dificuldade que o piloto enfrenta, e o carro dele vem aquaplanando. A condição fica drástica de novo, nós temos o safety car na pista, nós vamos para a última volta de prova, ou seja, o resultado está definido. Vamos ter de cumprir essa última volta, já em ritmo lento, sob o comboio do safety car, que é pilotado pelo Witold Ramazauskas, mas a vitória, mais uma dele, vai ficando com o Rodrigo Melo Pimenta. A 8ª etapa prevista no calendário acabou sendo cancelada por indisponibilidade de autódromo em Interlagos, estava marcada para setembro, e todos vêm cruzando a linha de chegada. Aí está Rodrigo Melo Pimenta, mais uma dele na Old Stock Race. A prova terminando com o safety car na pista. Não é o fim de corrida que o fã do automobilismo gosta de ver, mas prevalecendo, acima de tudo, o bom senso, a condição de segurança. Rodrigo Melo Pimenta é o 1º colocado, o Rodrigo Relau é o 2º, o 3º colocado é o Pedro Pimenta, o 4º é Marcos Felipe, o 5º é o Mário Broering, o 6º é o Rodrigo Leite, o 7º é o Rafael Lopes, em 8º ficando o Malacuman, na 9ª posição Luiz Zappellini, e o 10º o Fábio Franzoni, que acabou abandonando a prova ainda lá no início. Bom, larguei na vantagem, né? Larguei em primeiro e consegui mais uma largada boa, não tão boa quanto a primeira, mas eu consegui abrir uns 2 segundos entre nas primeiras 2 voltas, mais ou menos, e aí terminei em primeiro, acho que 4 segundos na frente, foi bom. E aí temos o pódio da segunda prova, Rodrigo Melo Pimenta no degrau mais alto, de novo, meu caro Alexandre Navarro. Que show de corrida, que show de emoção, Old Stock Race, a emoção está de volta. Tivemos hoje uma super maratona da Old Stock, mostrando tudo o que aconteceu na 6ª e na 7ª etapa. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre essas categorias, entra lá, www.n09.com.br, e vai saber qual é a velocidade do Opala, como funcionam os carros, quem são os pilotos, como eles sobrevivem, como eles se alimentam. Isso tudo feito para você com muito carinho aqui no programa Ultrapassagem. Eu vou ficando por aqui, lembrando que a semana que vem está de volta quem? Onboard Reality Show, Alexandre Navarro e Tchelo Nunes em Curitiba. Muita emoção e muita adrenalina. Eu vou ficando por aqui. Uma ótima noite e um final de semana maravilhoso. Até mais.
programa Ultrapassagem é um oferecimento de Real Food, Consladel, Imboni, Corsa, Itália Milano, Promuled e NES.